Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Estamos aí para mais um bate-papo. Hoje nós vamos falar sobre simbolismo. Vamos tentar criar aqui uma estrutura de questionamento. Afinal de contas, é muito melhor a gente ter perguntas do que respostas fixas e imutáveis em nosso interior. Grandes perguntas nos levam muito mais longe. E, aliás, quando a gente fala em símbolo, é justamente a proposta de gerar mais questionamento do que certezas, vamos dizer assim. Reconhecemos que tem símbolos importantes que realmente trazem uma mudança na vida da pessoa, que destrava potencialidades, destrava lacres. Nós não sabemos exatamente como isso funciona, mas já existem grandes estudos sobre o cérebro, sobre esses símbolos, e nada mais prático do que você fazer a tentativa, às vezes, de acerto. É claro que existem algumas técnicas, como eu sempre falo em todos os vídeos aqui. A admiração do símbolo é já um indício de que aquilo está, de certa forma, criando uma estrutura dentro do seu cérebro, que vai ativar redes e lembranças e coisas que a gente... Lembre-se, muitas das vezes um símbolo ele pode destravar não só coisas ruins, como a maioria das pessoas pensam, mas também pode destravar possibilidades diferentes. A questão é como procurar isso, como a gente pode, de certa forma, se ligar a isso. Vamos ficar se ater agora, nesse momento, à questão simbólica. Então, o símbolo é uma estrutura, é algo visível ou auditivo. Em alguns casos, ele pode ser tocado, né? Então, alguns símbolos podem fazer ao contrário. Ele pode vir de uma imagem externa, ele pode produzir uma imagem interna do seu subconsciente através de sonhos, o que também é um grande direcionamento para a gente entender como aquilo está agindo na nossa vida. Já dei o exemplo de Jung, né, que quando ele tratava de uma moça que tinha uma certa tristeza em determinado horário do dia, e qual a surpresa dele, ele descobriu que o som da, da daquela, não é buzina do navio, vamos dizer que se fosse uma buzina do navio, toda vez que o navio partia do porto, aquilo causava uma melancolia, uma tristeza nela. Mas ele foi perceber isso depois de muito tempo conversando com ela, e aí ela falou o horário, ele foi investigar, ele descobriu que tinha. E aí ele perguntou se tinha alguma coisa no porto, a ver com navios, e ela tinha se despedido de um grande amor que iria viver no outro continente, e ele saiu de navio. Eles se despediram no porto, se abraçaram, se beijaram, e eles se amavam, mas as oportunidades de trabalho para aquele homem tinham sido em outro país, então ele foi embora. E ela ficou com aquilo. Então toda vez que a sirene do navio tocava, ela sentia aquela tristeza porque ela ligava aquele símbolo do som àquele momento em que ela estava. Então o símbolo, às vezes, ele tem a ver com a vivência que você tem. Existem símbolos místicos, que talvez a gente possa conversar um pouco sobre eles hoje, que assim, são símbolos que, por exemplo, quando eu sou mestre de Reiki, né, formado há mais de 20 anos, né, eu não pratico em terceiros, eu só uso para fazer auto-limpeza energética e ativação de chakras para mim mesmo, e também alguns símbolos que espantam, por exemplo, entidades ruins, como, por exemplo, Daikomyo, são símbolos que remetem a poderes diferenciados, né, de meditação, mas é preciso fazer muita meditação para ganhar um certo nível de poder desses símbolos. Mas assim, eu já percebi o seguinte: quando eu estudei o Reiki, eu descobri que símbolos, eles tinham um poder próprio, vamos dizer assim. Como assim? É um poder de ativação diferente, que como é que, por exemplo, quando a gente praticava Reiki na nossa turma de estudo com nossos mestres, a gente, quando para fazer os riscos nas mãos e esfregava as mãos e começava a praticar, havia os celulares, por exemplo, na sala,
e quando a gente terminava a nossa prática, a gente ia ver as baterias dos celulares haviam todas descarregado. Então, você fala, peraí, se houve um efeito em que eu, praticando alguma coisa, fiz ali e aquilo descarregou as baterias, como que a gente tem esse poder, né, de interferir nas partes eletromagnéticas das coisas? Interessante, não? E tudo inicia com os símbolos do reiki sendo desenhado na mão. Por exemplo, o Shokurei é um símbolo muito forte. E quanto mais você medita neles e pratica, mais assim, intensidade você vai conseguindo colocar para fora. Ou seja, quer dizer que o símbolo ele tem um potencial ilimitado. Depende muito da pessoa que utiliza. Então, da mesma maneira que eu posso dizer assim, que alguém pergunta, coruja, o que significa? Depende. Às vezes a coruja para uma pessoa vai desempenhar um papel muito importante. Para outro, não fará um efeito. Quer dizer que aquele símbolo perdeu seu efeito? Não. Há alguma questão psicológica na pessoa, do subconsciente, que cria um bloqueio. As pessoas têm bloqueio. Por exemplo, você fala assim, a pessoa foi atacada por cães quando era criança. Então ela tem medo, trauma de cão. Tem gente que anda até com faca e spray de pimenta na rua, não é por conta de bandidos, mas sim com medo de cães, né? Ou seja, de um cão atacar. E isso vai pela vida toda. Então essa pessoa às vezes fala assim, um arquétipo muito bom é o lobo. E talvez ela tente usar o lobo, mas por conta dos traumas e da ligação daquele arquétipo com o lobo, ela não consiga utilizar. Entende? Então, tem coisas que a gente vai estudando nesse mundo dos símbolos que talvez a gente precise de várias aulas aqui para que a gente crie essa atmosfera de interesse para criar e chegar a, por exemplo, muitas pessoas têm símbolos no canto das portas. Os judeus têm símbolos no canto das portas que têm significados, são aquele tubinho, né, com palavras, né, do Velho Testamento, né, do Torá. Então, mas que palavras são aquelas? Então você vai falar, mas por que essa palavra afugenta espíritos maus? Como funciona isso? Tudo isso a gente é uma área de questionamento aqui dos nossos estudos. É uma área que, se você criar um interesse, você vai, por exemplo, assim, saber se defender um pouco mais. Mas a minha tese mais forte é que a gente não utilize os arquétipos pensando na defesa tão somente. Isso eu acho que é um reflexo natural que vai acontecendo, mas a sua mudança pessoal é tão grande enquanto você usa os símbolos corretos, que aí você deixa de ser interessante para as entidades negativas e viciantes, que estão aí sempre tentando desfrutar de alguma forma dos seus vícios pessoais. Então, o obsessor, na verdade, ele é considerado um aproveitador, porque ele se aproveita dos seus vícios, daquilo que você já quer e gostaria de ter, de usar, e ele só te incentiva, mas ele vai te incentivar aos vícios e não às virtudes. E nós procuramos símbolos virtuosos, símbolos que denotam, vamos dizer assim, uma chave misteriosa para que a gente se abra para outro caminho, para que a gente se abra em outra direção, na direção positiva. Portanto, aqui no canal, eu quero muito que esses questionamentos e tudo isso que a gente está falando, a gente, de certa maneira, caminhe para a energia, caminhe para a força. Mas o que eu sempre digo para vocês é o seguinte, a gente admite o que quer. E eu gostaria, você que chegou até agora, já 8 minutos de aula, que pensasse um pouco a respeito. Ou seja, aceite o que você quer. Sinta o porquê você quer. E entenda, se é pelos defeitos psicológicos do passado, traumas, complexos de inferioridade, descubra isso. Para que a gente possa superar essa etapa e os símbolos venham realmente para que nós possamos ser pessoas que, tendo mais poder, poderemos ajudar muito mais as pessoas, poderemos ajudar muito mais a natureza à nossa volta, porque somos fortes, temos
certeza do que nós estamos fazendo, tendo certeza de que a forma que a gente está vivendo é uma forma correta, é uma boa forma de se viver. Então, é um caminho positivo, não um caminho negativo. É um caminho construtivo, não destrutivo. É um caminho que acumula energia e não gasta energia, porque o vício, ele sempre gastará de você. Você seja dinheiro, seja energia pessoal, seja seu tempo, seja o tempo de evolução, de crescimento, será usado para o vício. Então, é um caminho onde a gente tem uma senda aí que a gente tem que tomar muito cuidado. E a gente vai aprender símbolo a símbolo aqui, conversando com vocês, a gente vai desenvolvendo tudo isso. Ok? Serenidade profunda em seu coração, e me torne você. Na aula que vem a gente entra de novo nesses símbolos místicos.